Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, com muito prazer, que eu me encontro aqui, juntamente a vocês, para nós fazermos hoje uma reflexão. Eu hoje trouxe um tema, e até falei para o Rodrigo, que é uma salada, que vai ter um pouco de teoria de Jesus, tudo segundo a égide de Jesus, e um pouco das nossas reflexões. Então, eu peço paciência para vocês. Afinal de contas, eu sou uma idosa, né? Os idosos e as crianças têm certos privilégios na sociedade, né? Então, é o seguinte, o tema de hoje vai falar sobre a questão do julgamento. Deixei lá esse Jesus para que ele fique nos orientando, nos inspirando, nos intuindo, e a gente consiga fazer essa reflexão. Então é o seguinte, primeiramente eu vou ler, depois, que esse é o meu improviso, né? Vou falar. Hoje eu quero falar um pouco aqui do nosso núcleo espírita, de nós, dessa nossa família, Caminheiros da Luz. Então vamos recordar mais ou menos quantos trabalhadores tem aqui, quais são os departamentos que funcionam aqui, quais estão sendo desenvolvidos, quais já estão em desenvolvimento, né? E aquilo que está em prática. E sempre convidando. Aqui queremos mais trabalhadores. Eu conheço alguém que diz assim, existem dois tipos de pessoa. Uma são as que dão trabalhos a Deus e as outras são as que trabalham para Deus. Então queremos nós trabalhar para Deus. Não interessa como, de que forma. Se é humildemente lá da minha casa, se é prestando favores, prestando informações, conversando, explicando. Que maneira eu quero ser um trabalhador que veio para cumprir esse trabalho divino. Então, como eu disse que a gente vai começar falando da nossa estrutura, né? Aqui, nós temos aqui aproximadamente uns 30 médicos. Esses médicos estão, alguns trabalham em todos os departamentos, né? Que eu vou citar agora. Tem o dia, segunda-feira é o dia do estudo, que é coordenado pelo Rodrigo, e que ele é assim muito importante, muito bom, muito bem feito, e nós temos uma boa equipe que às vezes se alterna e participamos, e eu posso dizer que vale muito a pena, porque nós temos que procurar sempre nos instruir. E daí temos a presidência da casa, né, que é composta pelo presidente e as equipes, o grupo de estudos. Nesse grupo de estudos é desenvolvido também o Clube do Livro, que é algo já separado, mas que está sendo uma coisa muito boa. Na quarta-feira, que é como hoje, nós temos o trabalho de passes. Então a gente tem a palestra e depois os passes. Para quem está vindo a primeira vez, novamente eu digo que seja bem-vindo. Que aquele que vem com uma dúvida em seu coração, com uma dor, saiba que vai receber o amor de Jesus, o amor dos irmãos aqui, tanto encarnados como desencarnados, e eu tenho certeza que sairá melhor, desde que também queira ser melhor. Que bom que vocês estão aqui. Hoje temos também uma equipe que se chama Atendimento Fraterno. Então, quem precisar desse atendimento tem que levantar a mão, né? E vai ser orientado esse atendimento separado aqui da Câmara de Paz.
Então, já colocando tudo isso. E aí nós temos a água fluidificada, que a terapia na casa espírita, ela se compõe do passe e da água fluidificada. E sempre em nome de Jesus. Temos então a equipe das palestras, né, que se alternam com as pessoas. A equipe de assistência social em andamento, que temos lá o Jucimar, que me cedeu gentilmente hoje o dia da sua palestra também, porque eu já entrei atrasada no bonde aqui e ainda tive que pegar uma como é que se diz? Tive que pegar uma vaga aqui, né? Então, esse ano, a equipe de assistência social, ela já desenvolveu muita coisa boa, que é muito novinha, está começando agora. Teve a campanha dos cobertores, a campanha da cesta básica, né? Vocês foram orientados, alguns de vocês também participaram, ajudaram nisso, e foi uma coisa, a gente pode dizer que teve grande êxito. O Rodrigo também está em várias equipes, né? Inclusive a questão da biblioteca, o Clube do Livro, que eu já falei, né? Que se inclui aqui. A biblioteca está sendo muito bem renovada, e também uma das funções da biblioteca e dessa equipe é levantar o histórico daqui da casa, né? Desde os primórdios, das primeiras pessoas que trabalhavam lá, primeiramente lá na oficina do Baiano, tinha um grupo, né? Essa história já foi contada para vocês, e veio vindo, e aqui foi se alternando. Então tem pessoas novas agora, muitos deles já desencarnaram, alguns muito cedo, e deixaram esse legado. Nós temos também a Marcela, que também trabalha ativamente aqui nesse departamento. Então nós temos até um elogio para a Marcela, porque em todas as nossas reuniões, temos reuniões, ela sempre faz os registros de uma maneira muito bem feita. Então nós não podemos dizer que nós não somos informados das coisas, das orientações, etc. Mas o mais importante, para aquele que chega aqui, né? Hoje eu vejo uma pessoa, uma que está vindo pela primeira vez, mas acredito que tenha mais, que vem com uma dúvida. Assim como eu um dia cheguei na casa espírita também sofrendo com dúvida. Alguns são felizardos que vêm pelo amor, outros vêm pela dor, mas de qualquer maneira essa dor vai se transformar em amor. E é só exercitando esse amor que nós vamos desenvolvendo, aumentando e melhorando tudo na nossa vida. Bom, então, hoje a gente vai falar sem pedras na mão. Mas o que é isso? É porque nós vamos nos reportar aquela passagem do Evangelho aonde Jesus se encontra com um grupo de pessoas querendo apedrejar, linchar uma mulher. Por quê? Porque ela tinha cometido um adultério. O que é o adultério? Quando a gente fala em adultério, geralmente se pensa assim em questão de traição só de marido, mulher, esposa. Adultério é toda a infração às leis, às normas vigentes. Então, essa questão de adultério é para a gente também pensar um pouco. Mas quem somos nós para julgar? E eis que Jesus chegou lá e perguntou, né, o que estava acontecendo e tal. Chegou um determinado momento, ele disse para todas aquelas pessoas: bom, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lentamente, eles foram depositando as pedras no chão. E nem Jesus, que é Jesus, condenou essa mulher. Por quê? Nós vamos ver por quê.
porque ele veio para ensinar o amor. A justiça de Jesus, a justiça cristã, a justiça divina, não tem a ver com nada desses julgamentos que nós aprendemos, ou que a sociedade aplica, ou que a cultura familiar tal, deixa assim para nós, que nós temos que julgar, que nós temos que punir. Hoje, nós temos um aprendizado muito diferente. Eu, inclusive, vou citar um fato que eu, com essa idade que eu estou, não conhecia. Eu estava numa conferência dessas aí, da questão da proteção, a favor de evitar a violência contra a mulher, e um dos meninos, eu estava numa turma de muitos jovens, né? Tinha só 3 pessoas assim adultas, e um dos meninos não parava quieto. Aí a psicóloga olhou para ele e falou assim: TDAH. Ele disse um termo lá do TDAH, que é a questão do transtorno, né? Da questão da transtorno de deficiência, da hiperatividade. Muitos de nós sofrem desse transtorno, mas como lá no nosso tempo ninguém fazia esses testes, essas avaliações, nós ficamos até hoje aí com essas questões. Acontece que ela me surpreendeu e falou assim: olha, porque a gente estava falando justamente da violência contra a mulher. A pessoa que é portador desse transtorno, muitas vezes ela reage com violência. Falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, nunca tinha pensado. E aí, pela primeira vez, ela falou um termo que eu gostei muito dela. Ela falou: não se fala mais só em mulher, homem, a gente fala em alma. Essa alma precisa de ajuda. Então, até agora, o homem, geralmente é o homem que agride, né? Tem casos diferentes. Quando ele agride, né, ele põe lá para a tornozeleira, ele vai preso, e nada mais acontece, ele não é tratado. E agora, com essas questões que teria que ser, ele teria que merecer receber o tratamento. Nossa, fiquei pensando, e aí quando ela falou em alma, fiquei mais interessada ainda. Falei, que bom, está falando um pouco da minha língua. E eu estou começando a aprender um pouco, sempre aprendendo alguma coisa, né? Então, voltando para o julgamento, né? A sociedade que a gente vive, principalmente interior, mas não só interior, é muito machista. É machista, né? E nós, mulheres mesmo, somos machistas. Nada contra o homem, mas aqueles conceitos e preconceitos que a gente vem trazendo do julgamento. E aí, ontem ainda, aquela violência horrível que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela tristeza que assola aqui no nosso país, a gente fica pensando, meu Deus, lá está cheio de família, né? Morreu um monte de gente e tem familiares lá envolvidos. Existem pessoas culpadas, mas será que essa é a maneira certa? Por que você chegou a esse ponto? Como você chegou a esse ponto? Né? E aí, acho que não será justo a gente dizer bem feito, ainda bem que acabou, tomara que seja cada vez mais. Né? Daí alguém vai perguntar, mas daí qual que é a receita? Nós não sabemos. Né? Nós sabemos que nós chegamos num ponto e que o desamor tomou um vulto tão grande que tudo isso está acontecendo, infelizmente. Eu hoje vou falar um pouco do Chico Xavier, vou falar um pouco, né? Falei aqui das equipes, não nominei todo mundo, né? Porque são vários companheiros aqui de trabalho, graças a Deus, fico muito feliz. Um dia desse a gente estava falando até que aqui é a nossa família, é uma família, né? É aqui que nós nos sentimos bem, nós temos que nos sentir amparados, nós temos que amparar, nós temos que ser amigos. E assim é lá na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, na nossa vida. Então ninguém vai poder dizer que não foi amado por Jesus. Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará sempre. Porque ontem? Porque lá
na constituição do nosso planeta Terra, ele esteja trabalhando. Imagine quantos milênios isso aconteceu. Ele elaborou para nós isso aqui. E foi elaborando tudo, planejando. E não é por acaso que a gente está aqui. Não é assim. Aconteceu, a gente chegou aqui, estamos aqui. Tem um porquê. Será que nós estamos seguindo a nossa norma, a nossa reta, aquilo que a gente prometeu, que nós aprendemos, que a gente reencarna, antes de reencarnar, a gente faz os planos, né? A gente escolhe tudo, escolhe os pais, escolhe o tipo físico para desempenhar determinada função, talvez o gênero, né? Masculino, feminino, e em que família vai encarnar, como é que mais ou menos vai ser? Não determinismo absoluto. Sim, todas essas tendências que nos trazem até aqui, e aí a gente pensa, será que eu estou cumprindo? Na maioria das vezes a gente não está cumprindo, mas muitos de nós estão cumprindo, e cumprindo muito bem. Então, ele nos amou ontem lá, daí a gente veio, reencarnou, e ele vai nos amar sempre. Mas vai amar quem? Todos nós, todos nós. Esses que nós abominamos, que nós não gostamos, que nós não concordamos com as suas ideias, né? Esses que nem o conhecem, nunca ouviram falar nele, mas ele vai estar trabalhando até o final dos dias. E ele diz, eu e o Pai somos um. É essa confusão que uma outra igreja, uma igreja faz dizer que Jesus é Deus, né? Deus é o nosso Pai, Jesus é o Filho, né? É o nosso irmão mais velho. Então nós vamos caminhando e ele nos amou, mas ele tem um cuidado muito especial com os pecadores. Nossa, mas por que os pecadores? E os melhorzinhos não merecem? Que a gente se acha então, muito melhor. Você não é nem um pouco pretensioso, né? Você é humilde, você acha que é dono da razão. Então, o que aconteceu? Ele teria vindo, ele afirmou que ele veio dos pecadores e não para os impecáveis. Ele elegeu os impecáveis para que auxiliem em sua missão junto à humanidade. Quer dizer, esses que já estão um pouco melhor, que tomem a sua cruz, que ajudem, que vamos lá nas cruzadas, nas caminhadas, ajudando Jesus nesse amor, nessa melhora do nosso planeta Terra, que está tão danificado. Até porque nós acreditamos em reencarnação, e quando a gente reencarnar, que tipo de planeta nós vamos ter? Esse que nós degradamos e ensinamos às vezes as crianças, deixa eu falar, não é normal isso aí. A gente sabe que não é assim, que desde tudo, as células que nós recebemos, o corpo que a gente recebeu, que também erroneamente, eu já ouvi alguém dizer, né, assim, promete, a gente vai morrer mesmo, né, não tem problema de qualquer maneira. Não. Este corpo que Deus te deu, que é o veículo que você trouxe para fazer essa caminhada, você tem que tentar deixar no melhor estado. É claro, ele vai se decompor no tempo certo. E daí não vai haver tanta tristeza. Vai haver sim, vai haver tristeza. Porque nós, que acreditamos em Jesus, nós espíritas, nós não somos pessoas sem sentimento, que achamos, morreu, acabou. Até porque não acaba, né? E nós temos, graças a Deus, esse sentimento que nos mostra que a vida continua, que graças a Deus tudo vai ficar bem num determinado tempo. Mas que sofre-se, né? Como qualquer um. E esses imperfeitos, ele não trouxe pedras. Jesus, não, em nenhum momento, a gente vai ver nas lições do Evangelho, que Jesus estivesse xingando, apedrejando, diminuindo, tratando com preconceito os pecadores. Alguém de vocês, por acaso, já viu isso em algum dos evangelhos? Eu, tudo que eu já vi até hoje, que eu estudei, que eu li, que eu escuto, eu só vejo Jesus amando, e muitas vezes ainda repreendendo. E o
o que aconteceu, né? Raríssimas vezes eu vi alguma passagem que Jesus não esteve de acordo com a situação, mas nem assim ele apedrejou ninguém. Então, ele chama, hoje em dia, os errados para uma vida nova, e Jesus não usava de crítica ou repreensão. Tá. Isso não quer dizer, aqui no caso do adultério, que Jesus não fosse a favor do adultério. Jesus não foi a favor. Ele só quer a morte do pecado e não do pecador. É essa questão que a gente às vezes não consegue entender. Aqui tem muita coisa que a gente vai dar uma lida, e até a questão do cisco no olho. Porque quem cuida muito da vida alheia, está cuidando muito pouco da sua, o que é lamentável. Porque se há tanto trabalho interior a se realizar, na busca do nosso aperfeiçoamento, né? Por que não vou cuidar da vida do outro? Será que não é melhor eu cuidar da minha? Que já é bem difícil, né? Porque cuidar da gente já é difícil. E a gente muitas vezes não consegue. Vai ter que ir tentando. Então, as pessoas felizes e prósperas, elas são tolerantes com os erros alheios. É isso que a gente tem que lembrar. Bem, então, agora eu vou passar aqui algumas imagens de Jesus que nós já vimos, né? Então, Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, ele sabia que geralmente nós temos determinado grau de periculosidade. E em virtude disso, nós precisamos da misericórdia de Deus. Quem disse isso foi o querido Chico Xavier. A gente vai falar um pouquinho dele. Imagine, ele fala em periculosidade, né? Sempre lembrando, né, que nós somos luz e sombra. E nós temos que sempre tentar que a nossa luz se sobreponha à nossa sombra. Porque somos viajores do tempo e do espaço. Aqui no Espiritismo, o julgamento segundo a visão do Cristo, ele é compreendido de forma profundamente moral e espiritual, distante da ideia de punição eterna ou de condenação divina. Para a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, Jesus é modelo e guia da humanidade, aquele que, por sua pureza e amor incondicional, revela a verdadeira lei de justiça, amor e caridade. Então, está aqui aonde que nós vamos ter que caprichar. Essa justiça divina, a luz do Espiritismo, ela se manifesta não pela severidade, mas pela lei de causa e efeito. Quer dizer, todos os nossos atos, os nossos comportamentos, nossos pensamentos e sentimentos, eles têm, depois dessa ação, nós sofremos uma reação, que é uma lei natural, né? Então, o verdadeiro julgamento, ele não é imposto de fora para dentro, mas ele nasce na consciência de cada espírito, que reconhece em seu íntimo os próprios erros e busca corrigi-los à medida que evolui. Diante dessa compreensão, nós percebemos que o julgamento de Cristo não pesa sobre nós como sentença, mas como chamado à renovação. Cada dor, cada desafio, cada encontro que a vida nos apresenta é uma oportunidade de crescer e reparar o que ficou para trás. Então, também tem essa questão aqui, de que às vezes a gente tem muito complexo de culpa e nem sabe por quê, né? Porque tem às vezes algumas reminiscências do passado, alguma coisa lá que conta, olha, isso aqui não foi muito bom. Então, Chico Xavier também dizia, né? É impossível você refazer um começo, mas você pode sempre fazer um novo fim. Então, nós estamos numa caminhada hoje, lá atrás não deu certo, mas pode dar certo. Eu preciso olhar com amor, eu preciso olhar com compreensão, com compaixão para o meu irmão. Mas ele me judiou, mas ele merece, ele é filho de Deus. Não é à toa que ele está no nosso caminho. Então, vamos repensar nisso. Aqui
A gente vê também, né, que seguir o Cristo é compreender que cada gesto de perdão, cada ato de bondade, cada vitória sobre orgulho é uma absolvição concedida pela própria consciência sob a inspiração de Deus. Aí vem aquela fala de João, né? Que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como é que eu vou conhecer a verdade? Tem que ir lá na cartomanta para ela me falar o que eu vou fazer. A verdade, gente, ela está dentro de nós, ela está no que nos cerca a todo momento, nas pessoas que nos cercam, nas situações que se apresentam para nós. E de repente a gente, uma hora, vê que aquela situação se transforma. Eu não gostava das pessoas. E elas me trataram também, nossa, vejo elas me amam, pensei que elas me odiavam. E às vezes a gente se surpreende com isso, né? Porque nós somos muito orgulhosos. Somos orgulhosos, somos vaidosos, nós queremos que tudo seja segundo a nossa régua. É essa régua que nós precisamos aprender a modificar. Jesus também disse, num determinado momento, quando lhe foi perguntado, ele comia com os cobradores de impostos, que todo mundo odiava, porque eles cobravam impostos abusivos já naquele tempo, né? E pessoas de má vida. Que pessoas de má vida? É aquelas que não vivem como eu, que não tem o padrão da minha família, que não tem o padrão da minha religião, que não tem o padrão da minha sociedade. E aí eles falam: mas escutem, como é que você pode com eles? E o que Jesus disse, respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes sim, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Ele veio para isso. E sempre nos ensinando, né? Para ver se a gente aprende alguma coisa, né? Então, os ensinamentos de Paulo de Tarso: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. B. Eu já me estendi demais, né? Já estou no tempo gasto aqui, então a gente vai abreviar um pouquinho, porque eu só assim começo a falar, não falo mais. E antes da prece final, eu quero ainda prestar um tributo hoje, porque eu não me ligo muito em nada, e no domingo de manhã, às vezes eu vou lá e nem me concentro para rezar, mas eu recebo algumas intuições. E como aqui a gente tinha uma amizade muito grande com o seu Miguel, né? Além de que ele era nosso parceiro, nosso orientador, nosso amigo, ele era uma pessoa extremamente amável, que cuidava de todas as famílias que estavam em volta, inclusive da minha. Eu tenho até um neto que chamava ele de Su Miguel, porque ele mal falava, e eles davam trabalho, meus netos voltimente, entravam aqui chorando, eram os primeiros a ser atendidos, e ele atendia e falava com os bebês, e eles já ficavam bem, né? Que tinha uma equipe aqui que atendia, né? Não estava sozinho. E ele nos ensinava, nos orientava sobre mediunidade, sobre vida. E quando havia uma perda na família, um desencarne, ele estava lá nos ajudando. Ele estava aconselhando, ele estava explicando as questões de vida passada, né? Que às vezes vinham para nós algumas lembranças. As crianças que às vezes tinham seus volta e meia, dava algum problema lá, e ele teve uma questão até que eu nunca esqueço, que meu neto não queria ir na minha casa e falou assim: eu vou, mas vou no Su Miguel. Ele era bem pequenininho, né? Então, ele era o intermediário para nós. E nós, no Espiritismo, nós não costumamos enaltecer, exaltar pessoas, e ele mesmo não gostava disso, ele nos ensinava que tinha que ser diferente. Mas como eu falei, ele tinha toda essa bondade, esse carinho, é impossível a gente não lembrar. Eu nem me liguei que era aniversário de morte, nada, mas recebi lá, né, alguma coisa, uma fala, um carinho, uma lembrança dele, e escrevi alguma coisa naquele momento, né, que era isso, que foi nesse dia, que ele foi um ser muito amado, tanto trabalhou por essa comunidade, jamais demonstrou cansaço ou fragilidade, exemplificou os preceitos do Cristo, mesmo sem saúde.
A humildade e o amor ao próximo foram os seus princípios norteadores. Pensou incansável, jamais deixou perecer alguém sem auxílio. Esse foi o seu legado. Amar, servir, ajudar, esclarecer, e assim é. E hoje, então, nós vamos nos voltar a Ele, a todos os nossos irmãos, que nós sabemos que são em grande número, que estão na fila para receber esse quanto de energia, essa oração, esse sentimento amoroso. Então, para terminar, eu vou pedir que vocês, juntamente comigo, que nós possamos fazer a prece de cantos. Pode ser? Então, vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante estrelaria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade segura para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. A faísca do vosso pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade infinita, e todas as lágrimas se separarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés suave amor, nós nos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a nossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso e subsídio de nós. Dai-nos a caridade e a cura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará nas nossas almas o espelho virginal da vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos acompanhe a todos, nós possamos levar todos esse sentimento e também essa reflexão. Como será que eu estou julgando? Será que é a melhor forma? Então, muito obrigada. E todos esses que aqui vieram, que possam levar aquilo que vieram buscar. Que assim seja. Muito obrigada.